Em algum momento você deve ter se perguntado: nossa, como a criminalidade só cresce e o governo parece não fazer nada. Mas é exatamente aí que está o erro, porque o problema não está somente no combate à criminalidade, mas também nas suas causas. Olá pessoal, Júlio aqui. No final dos anos 60, psicólogos americanos resolveram fazer uma experiência um tanto quanto inovadora. Eles pegaram dois carros exatamente iguais e deixaram em bairros distintos de Nova York, um na periferia e o outro numa área nobre. E essa experiência ficou conhecida como a teoria das janelas quebradas. Mas antes de continuarmos, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A teoria desenvolve o raciocínio de que, onde não há o respeito pelas regras de conduta social, pela autoridade, pelo patrimônio, gera uma degradação social. E essa degradação ela começa com a sensação de que ninguém está nem aí, de que tanto faz, de que é cada um por si. Nesse sentido, os americanos adotaram uma teoria que é uma política modelo no combate à criminalidade. Essa política ficou conhecida como tolerância zero. Estudemo-la, portanto. Dois carros exatamente iguais foram deixados em dois bairros distintos. Um bairro pobre e o outro bairro de classe média. E um grupo de psicólogos acompanharam essa experiência para ver e estudar o comportamento social de cada lugar. O primeiro carro que foi deixado na periferia, em questão de horas ele foi depenado. E aquilo que não dava para ser subtraído do carro foi destruído. Já o carro que ficou na região de classe média, ele ficou lá por alguns dias e nada aconteceu com esse carro. Até que os pesquisadores resolveram quebrar uma janela do carro para ver o que aconteceria. E aí o efeito foi exatamente o mesmo que aconteceu na periferia. Em pouco tempo o carro também foi depenado e destruído. Conclusão: o problema não está no bairro e nem tampouco na classe social, mas sim no comportamento das pessoas. A base teórica desse experimento foi inspirada na teoria desenvolvida por James Quinn Wilson e George Kelly em Chicago. E essa teoria ela trazia o seguinte pensamento: se você tem um edifício e uma janela desse edifício for quebrada e nada for feito para consertá-la, em pouco tempo vândalos vão depredar todas as outras janelas, invadir o prédio e vandalizá-lo. Essa é a teoria da janela quebrada. Em poucas palavras, desordem gera desordem. E um comportamento antissocial, e aqui não é aquela pessoa que não gosta de falar com ninguém. É um comportamento que, desse comportamento antissocial, vai acabar gerando uma série de pequenos delitos que, se não forem reprimidos, poderão se tornar delitos cada vez maiores. Por exemplo, se parques e quaisquer outros espaços públicos forem gradualmente danificados, com o tempo as pessoas deixarão de frequentar esses lugares, abandonando-os. Consequentemente, esses lugares serão frequentados por pessoas que vão lá exatamente para fazer aquilo que a gente chama de conduta antissocial, como, por exemplo, o uso de drogas, criminalidade, entre outras coisas. Logo, negligência e desordem caminham de mãos dadas com muitas mazelas sociais. Dessa forma, pequenas faltas como, por exemplo, jogar o lixo na rua, estacionar em vaga proibida, excesso de velocidade, ultrapassar um farol vermelho, práticas que, quando não punidas, geram sensação de impunidade, o que traz, por consequência, o aumento dessas faltas até gerar uma criminalidade. Portanto, se admitimos atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento social humano, e aqui a gente tem que fazer uma ressalva que essa atitude violenta não é só física, mas principalmente intelectual. A falta de adesão a valores universais, religiosos, o descaso e o desrespeito da sociedade entre si e com as autoridades e vice-versa, a corrupção desenfreada em todos os níveis, a educação de péssima qualidade e até mesmo a falta dela geram falta de oportunidades. E essas faltas de oportunidades geram um país com as suas janelas quebradas. E isso é muito ruim, pois uma nação com as janelas quebradas tende a se deteriorar e se perder cada vez mais.
E isso é bom para os donos do poder, pois uma nação quebrada, fragmentada, é uma forma de eles se manterem lá, no poder. A cultura é um conjunto de linguagens que nos possibilita a conversar com a realidade, com a sociedade e conosco mesmos. E quando a cultura é boa, saudável e florescente, ela nos permite o cultivo da alma, da inteligência e da moralidade, segundo a prática das virtudes. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, pois assim você ajuda o canal a ter uma projeção maior e uma visibilidade maior no YouTube. Valeu!